Porque tem gente que não tem noção do que é ser templo. E é por isso que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: vocês são templo do Espírito Santo. Não sabeis de vós que o Espírito que habita em vós tem ciúme de vocês? Entenda isso, o Espírito, ele não vem fazer visitação, ele faz morada. Segunda coisa, ele não é só um colega, ele é o teu professor. Porque Jesus mesmo disse: quando eu for, virá o Consolador, que vai ensinar para vocês tudo que eu tenho vos falado. E ele não é só um coleguinha da vida, ele é o Consolador. É por isso que as lágrimas que rolaram nos teus olhos não foram suficientes para parar a tua caminhada. Porque toda vez que o diabo achava que ia te destruir, o Espírito Santo pegava na tua mão e dizia: você não vai parar. Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Dá um sorriso aí para esse crente que está do seu lado. Fala para ele: que bom que você veio. Dá um sorriso para quem está do outro lado. Fala: que bom cultuar com você nessa noite. Quantos vieram para ouvir a voz de Deus? Digam amém. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Enquanto você se localiza, eu quero agradecer a Deus pela honra de retornar a essa casa tão amada. A Divec é uma casa que sempre me recebe com tanto amor. Louvar a Deus pela vida do pastor Silas Malafaia, pastora Elisete Malafaia, pastor Silas Filho, pastora Raquel. Deus abençoe. Pastor Odilto, pastora Josi. Deus continue abençoando a vida de vocês. Quero agradecer a Deus por essa honra. Lá fora vai estar esse livro. Eu vi que a Raquel também trouxe o dela e eu estou muito feliz. Deus te abençoe, minha amiga. Esse livro foi um presente que Deus confiou a mim nesse último tempo. Jornada de Milagres. É um livro para você que deseja literalmente viver uma jornada de milagres. Você que precisa de um direcionamento de Deus para a sua vida. São dentro dos milagres de Jesus, revelações bíblicas e toda uma fonte de estudo para que você entenda melhor quais são os caminhos para viver milagres. Vai estar lá fora, você pode ser abençoado e abençoar a vida de alguém. Não saia daqui sem ser abençoado nessa noite. Lucas capítulo de número 1, versículo 26, quem achou, diga amém. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: salve, agraciada. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. Mas o anjo lhe respondeu dizendo: não temas, Maria, porque achaste graça, repita comigo, graça, diante de Deus. Eis que teu ventre conceberá e darás à luz a um filho, e o nome dele será? E o nome dele será? E o nome dele será? Fala conosco nessa noite, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua voz. Nome sobre todo nome é o teu. Nome acima de principados e potestades, dominadores que têm nome ou que se nomeiam, no presente ou no porvir. É o teu nome. Tu estás acima de todas essas coisas. E por isso, Jesus, eu quero te clamar na noite deste dia, porque sei que no teu nome há poder. Há poder para quebrar cadeias, há poder para mudar histórias, há poder para escrever tudo outra vez sobre pessoas que foram sentenciadas pelo inferno. Há poder no teu nome, Jesus, para transformar destinos. Teu nome é poderoso e nessa noite eu clamo ao teu nome. Quebra cadeias neste lugar. Muda histórias neste lugar. Faz aquilo que só o Senhor sabe fazer. O segredo não é quem prega. O segredo não é voz de pregador. O segredo não é eloquência. O segredo é a tua palavra. Ela é a verdade que liberta. Tua palavra é poderosa, Jesus. Ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes.
Ela vai até a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas. E ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Aleluia. Tua palavra faz o que o homem não é capaz de fazer. Tua palavra faz o que a medicina não pode fazer. Tua palavra faz o que a psicologia não consegue fazer. Oh, poderosa é a tua palavra. Calamandaravachúria. Pelo poder da tua palavra, Espírito Santo de Deus, faz algo sobrenatural neste lugar, nessa noite. Envolve-nos com a tua graça, envolve-nos com a tua presença, envolve-nos debaixo da atmosfera do teu Espírito. Jesus de Nazaré, nome poderoso, dá-nos um sinal nessa noite do teu trabalhar sobre a nossa vida. Usa o vaso, é de barro, é pequeno, mas é teu, Jesus. Fala com o povo, porque o povo também é teu. E fique à vontade no ambiente, a casa é tua. Quem manda aqui é o teu Espírito. Tu és o dono desta casa, Jesus. Então somente fala conosco. É no teu nome que oramos e agradecemos. Amém e amém. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia, aleluia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Você não entrou aqui à toa, eu não sei quais foram as expectativas do seu coração, talvez participar de mais um culto, mas deixe-me te dizer que não é o pregador que faz o seu culto, não é o pastor que faz o seu culto. Quem faz o culto acontecer é você. Você que traz o que veio entregar para Deus. Então não permita que ninguém roube esta oportunidade que você está tendo nessa noite, de entrar no trono de Deus, no trono da graça, com ousadia, porque a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Faça valer a tua chegada neste lugar, nessa noite. Deus tem inquietado meu coração com esta palavra sobre o nascimento de Jesus, e o Evangelho de Lucas nos narra sobre como se deu essa história que foi literalmente um milagre, porque uma virgem conceber à luz a um filho, só mesmo obra do Espírito Santo, da maneira como Deus fez acontecer. Eu estou falando de uma moça normal, um ser humano normal, como eu e você, uma menina, uma jovem escolhida por Deus para viver um destino extraordinário. Sim, Deus escolhe pessoas normais para dar a elas destinos extraordinários. Deus escolhe gente simples, gente incapaz, gente pequena, para entregar para essas pessoas destinos que essas pessoas jamais poderiam viver, humanamente falando, somente pelo poder de Deus. E é o que está acontecendo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 26, quando o anjo Gabriel aparece a essa menina, a essa moça, Maria. O nome dessa virgem era Maria, você conhece. Ele aparece e libera uma palavra para ela, só que o que está acontecendo aqui não é um acontecimento comum. O que está acontecendo aqui foi profetizado mais ou menos uns 4.000 anos antes disso acontecer. Aonde, pastora Gabi? Lá no Éden, quando o próprio Deus abre a boca e diz à antiga serpente, quando Satanás pensou que destruiu a humanidade, destruiu o plano perfeito de Deus, o próprio Deus libera uma palavra para o diabo e diz para ele, você achou que você venceu, né? Mas Deus diz para ele, da semente da mulher nascerá um que esmagará a tua cabeça. O tempo passa e parece que a palavra ficou esquecida. Só que um dia, e eu preciso só te contextualizar para você entender, uma moça, uma mulher, que não era Maria, era uma mulher, a prima de Maria, a Isabel. Ela era esposa de Zacarias, casada com Zacarias. Ele era sacerdote. Sonho dela era gerar, mas ela não podia. O tempo já tinha passado e ela pensou, passou o tempo para mim. Já não tenho mais como gerar. Já tentei de todas as formas, procurei médicos, já tentei meios de solucionar o meu problema com recursos humanos e não tem jeito.
Só que um dia, quando chega a vez de Zacarias entrar no templo para oferecer incenso ao Senhor, o anjo Gabriel visita Zacarias e diz: tua mulher conceberá e dará à luz a um filho, e o nome deste menino será João. Só que Zacarias acha aquilo estranho, porque eu disse para você que Isabel não podia gerar. Então o que o anjo está dizendo é impossível de acontecer. Zacarias se assusta com a palavra e ele diz: como é que isso pode acontecer? E aí o anjo diz para ele: só porque você duvidou, você vai ficar mudo até o dia do nascimento do garoto. Zacarias volta para casa, o tempo passa, Isabel está grávida, o que o anjo falou aconteceu. Nós estamos perto, só que sai daqui agora, corre para mais ou menos 150 quilômetros de distância, Nazaré, um lugar simples. 6 meses depois, um lugar simples, pequeno, o mesmo anjo que visitou Zacarias, o anjo Gabriel, falou para ele que a mulher dele teria um filho. O tempo passa e Isabel está grávida. A casa de Isabel está vivendo milagres. A casa de Isabel está feliz. A casa de Isabel está saltitando. Porque está acontecendo ali, Raquel, o que não poderia acontecer. Só que Isabel não conta para ninguém. Mas 6 meses depois, o mesmo anjo aparece a essa menina, essa moça. Tinha sonhos pessoais, tinha projetos. Ela era noiva do José. Ela tinha desejos no seu coração, projetos pessoais. Mas o anjo aparece para ela, olha para ela e com uma saudação diferente ele diz: salve, muito agraciada. Ela se assusta com aquela visão. Ela olha e diz: por que o anjo está falando isso contigo? E ele diz: o Senhor é contigo. O anjo, quando aparece aquela moça, ele está dizendo: ei, favorecida, o Senhor te escolheu. E eu amo a Bíblia, porque a Bíblia ela se conecta em tudo. E o que tem aqui é um propósito para te mostrar quem você é. Por quê, Gabriela? Porque a mesma expressão que o anjo diz a Maria, quando ele diz salve a agraciada, é a mesma expressão que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 1, versículo de número 6, usa para dizer à igreja, quando vem dizendo à igreja que nós fomos agraciados e devemos agradecer por este favor dado a nós. E ele segue o texto dizendo: eu estou orando para que vocês entendam qual é o poder que está sobre vocês. Qual poder? O mesmo poder que foi na tumba, ressuscitou Jesus dos mortos, assentou ele nas mais altas alturas. Este é o poder que habita sobre a igreja. Sim, quando o anjo aparece a menina para dizer que ela era favorecida, é a mesma expressão dada à igreja, porque o anjo está dizendo para ela é o seguinte: você vai carregar em você aquilo que você não tinha direito, mas Deus decidiu confiar a você. E o que é a igreja? Um grupo de pessoas que não tinham direito, mas graças a Deus, a bondade do Pai foi direcionada a nós, e a graça alcançou você, alcançou tua casa, e você só está aqui hoje porque Ele te escolheu para isso. Aleluia! Talvez você me ouça e diga: Gabriela, fui eu que levantei a mão. Mas Jesus me ensina dizendo: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Eu não consigo entender como é que consegue entrar num culto e ficar cabisbaixo. Oh meu Deus, eu não consigo entender como é que consegue entrar no culto e esperar para ver o que alguém vai fazer. Os planos do diabo contra a tua vida eram destruição, mas a mão poderosa de Jesus foi no mais alto abismo, no abismo mais profundo, arrancou você de lá, arrancou a lama da tua vida e está dizendo para você: a minha graça te remiu. Oh meu Deus! Pega na mão desse crente que está do seu lado, faz uma cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção, tá? Franze a testa, como eu digo, profeta lá de Xerém, de onde eu vim. Minha terra, franze a testa,
Feche um pouquinho o olho na medida. Não olha devagar, não. Olha rápido para dar um susto. Olha nos olhos dele e pergunta para ele: como é que diante de tanta bondade você consegue achar normal o que Deus tem feito pela sua vida? Faz uma cara séria e fala para ele: muito cuidado para não tratar como comum aquilo que é extraordinário. Muito cuidado para não tratar como natural aquilo que é sobrenatural. Você não tinha direito a sentar na mesa, mas quando ele abriu os braços e disse: está consumado, ele colocou teu nome na cadeira e disse: vem, agora tem lugar para você. Aleluia! Oh, glória! Tudo que o diabo quer é que a gente trate como coisa comum o maior presente que recebemos na vida. Oh, meu Deus do céu. Você não tem noção do presente, Gabi, mas a vida não está do jeito que eu queria. Você não tem noção do privilégio que é você poder sentar à mesa e cear com Ele. Oh, aleluia! Não se alegrem quando os homens te fizerem o maior da terra. Alegrem-vos por saber que o vosso nome não está escrito no livro da terra, o vosso nome está escrito no livro da vida. Pelo amor de Deus, chacoalha de novo a mão desse crente. Fala para ele: vai deixar até que horas alguém limitar a tua adoração? Fala para ele: tudo que o diabo quer é que você entre aqui e faça essas 2 horas serem normais. Ah, eu só estou indo num culto, eu só estou indo num lugar, eu só vou passear. Não, você não saiu de casa à toa. Você veio render glória a quem merece glória, louvor a quem merece louvor. A igreja, ela não morreu, ela é viva. Aleluia! Salve a agraciada. Ela diz que ela não entende a expressão, mas o que o anjo está dizendo para ela é o seguinte: você vai carregar em você o que você não merecia carregar, mas a bondade do Pai enxergou em você o que você nem tinha. Como é que Deus pode ver alguma coisa boa em nós se tudo de bom que temos vem dele? Ele mesmo coloca o cântico na nossa boca que ele quer ouvir. Ele coloca o glória a Deus na tua garganta para que Ele te dê a presença dEle. Você tem noção disso? E às vezes vem glória a Deus na boca, você fica com vergonha. Quem está do lado vai achar estranho, quem está do outro lado vai achar estranho. Eu sei de onde Jesus me tirou. Ninguém vai colocar uma régua na minha adoração. Eu sei quem me resgatou da prisão que o diabo queria me colocar. Oh, meu Deus! Eu sempre falo isso, por vezes eu abro minhas redes sociais e às vezes tem alguns comentários lá que eu não entendo. Porque tem gente que fala: meu Deus, grita muito. Exagero, né? Vocês acham que eu grito muito, gente? Que isso? Um pouquinho. Uma vez o rapaz da câmera foi tentar filmar a pregação e eu corria tanto de um lado para o outro que ele não conseguia. Quando ele chegava eu já tinha ido, quando ele chegava lá eu já tinha voltado. E aí alguém colocou assim: que exagero. Para que fazer isso? Não precisa disso. Pode não precisar para alguém. Mas eles não estavam lá quando a única saída da minha vida foi Jesus. Gente para dizer como dar glória, como agradecer, vai ter um monte. Mas na hora de estender a mão no abismo mais profundo, só quem vai é Jesus. Então a Ele meu melhor glória, a Ele minha melhor adoração, a Ele meu melhor aleluia. A Ele. Oh, aleluia. Eu não sei vocês, mas eu entrei aqui com uma vontade de adorar. Todas as vezes que estou vindo para cá é uma batalha terrível. Mas eu sentei ali, eu falei: Jesus,
esse espírito que se levanta todas as vezes que eu tento vir aqui não vai conseguir não. Olha, hoje nós vamos romper como nunca. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, hoje eu não aceito. E aí o pastor começou a falar, pastor Dito disse, dá uma oferta, para que seja uma nova página da história. Eu falei, Jesus, peguei. Tentei conectar a internet e não funcionou. Eu falei para minha amiga, me empreste seu cartão. Depois eu vou transferir, fica tranquila. Eu não podia deixar de receber o que estava sendo liberado. Eu falei, está liberado aqui, é meu, eu vou pegar. Quando o anjo aparece para ele e diz, salve a agraciada. É a mesma expressão dada à igreja. Só que às vezes a igreja não tem noção de quem ela é. Vocês não entenderam ainda que pessoas grandes, em locais grandes, o objetivo deles por vezes é matar a igreja. É calar a igreja, é a mesma coisa de Faraó. Por que tentar destruir o povo hebreu? É um povo que não tem nem espada. É um povo simples. O problema não é o que o povo tem na mão. O problema é que o povo carrega dentro de si. Eu vou dizer mais uma vez. Talvez você entrou aqui desligado, está achando que veio só num lugar, está achando que veio só em mais um culto, mas Deus te sentou nessa cadeira para te falar. Você só volta para casa do jeito que você quiser, do jeito que você está, se você quiser, porque se tu quiseres hoje, vira a página da tua vida, começa uma nova história para você. Deus faz tudo novo agora. Já tem gente ligada ali entendendo. Oh meu Deus. Ela não entende o que significa. Por que ele está falando que eu sou agraciada? Eu sou a Maria. E eu acho interessante porque você vai olhar, a Bíblia é um dos livros, é o livro, eu vou dizer assim porque sei, que mais valoriza a genealogia. A Bíblia dá ênfase à genealogia, às vezes genealogias longas. A Bíblia enfatiza e deixa claro quem era o pai de quem, qual era a linhagem. Só que quando chega na história da menina Maria, só fala que o José, o noivo dela, era da casa de Davi, só isso. Mas ela não fala o nome da mãe, não fala o nome do pai. A história já cai falando, uma moça simples. Como é que era a família, Gabriela? Eu não posso afirmar o que a Bíblia não afirma. Mas eles eram vencedores, tinham tudo para dar certo. Eu não posso afirmar o que a Bíblia não afirma. Mas eu também posso entender quando a Bíblia não fala. Porque a Bíblia fala porque tem que falar. Mas quando ela deixa de falar também é por um propósito. Você imagina que são mais ou menos 7.000 anos, aproximadamente 4, 5 mil anos, compilados num livro. Então tudo que tem aqui, cada vírgula, cada ponto, cada frase, cada palavra, cada tem um motivo. João diz no seu último versículo que ele tem para ele que se todos os milagres que Jesus operou fossem escritos em livros, nem todos os livros da terra poderiam conter o que Jesus escreveu, o que Jesus operou. Sabe o que ele está dizendo? Porque tem muita coisa que não pôde ser escrita. Porque fato é, onde Jesus chegava era milagre para todo lado. Só que o que está aqui é suficiente para você entender e compreender a magnitude do que Deus quer que você viva. Tudo que está aqui dito é claro para que você compreenda que este livro contém todas as instruções necessárias para a virada de página da tua vida e para se assentar com Cristo na eternidade. Só que eu acho lindo que uma das coisas que a Bíblia mais menciona é o nome da família, mas quando chega nela, não tem o nome da família. E eu amo isso, porque Deus me faz entender que, às vezes, Deus conta com boas famílias. Às vezes, Deus usa, apesar de más famílias. Mas, quando Ele quer escolher alguém, não importa de onde você veio. Não importa qual foi o histórico que te antecedeu. Eu quero que você seja profeta para esse crente que está do seu lado. Eu quero que você seja profeta com essa autoridade profética que está aqui. Chacoalhe a mão dele e diga para ele, não importa o que aconteceu antes de você. Não importa qual foi o histórico da tua família. Não importa qual foi a regra que regeu o DNA da tua família. Deus te trouxe nessa noite para te falar. Eu posso começar em você, através de você, algo inexplicável.
alguém para crer comigo? Aleluia! Eu vou liberar uma palavra profética. As maldições que acompanhavam o DNA da tua família não se perpetuará sobre as tuas gerações. Eu quero pedir que, se tiver um crente ligado, pelo amor de Deus, redobre a sua oração aí agora, porque há do céu aqui um direcionamento para dizer: as maldições que regiam a linhagem genealógica da sua família não se perpetuarão sobre a sua geração. Deus está dizendo: por amor à tua vida, eu começo algo novo através de você. Oh, meu Deus! Aleluia! Deus está quebrando agora. Tu não entrou por essas portas à toa. Quem é o pai? Quem é a mãe? Tem livros apócrifos que citam. Mas a minha regra de direcionamento se chama Bíblia. Então eu não vou afirmar, eu só posso te dizer que não tem antes, está nela. É Deus me instruindo, dizendo: quando eu quero fazer em alguém, não importa o que veio antes. Eu posso começar a partir de você para as próximas gerações. Porque naquela moça começa o cumprimento de uma promessa que vai alcançar você e a mim. Raquel, ela não fazia ideia, ela achava que ela era só mais uma moça. Mas quando o anjo aparece, pastor Silas, ele diz: você é escolhida. Aí ela fica com muito medo, porque ela diz: que saudação é essa? Aí o anjo diz para ela assim, não tenhas medo. Eu vou repetir: não tenhas medo. Porque a primeira coisa que a gente sente quando recebe uma promessa que é maior do que nós é medo. Porque a gente começa a achar que a promessa que Deus entregou para a gente tem a ver com o nosso tamanho. O que Maria está ouvindo do anjo assusta, porque ela está dizendo: agraciada por quê? Eu sou só uma menina normal, eu vivo aqui no meio das pessoas, eu tenho sonhos como outras pessoas, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. E o anjo diz para ela: não fique com medo. Porque tu achaste graça. E se a primeira palavra, agraciada, é o charitô no original, a segunda palavra, achaste graça, é o chariz. E eu vou até ler. Eu separei aqui para ler. Porque a mesma expressão que o escritor a carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, disse assim, sabendo que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, retenhamos firmemente a nossa fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento das nossas fraquezas. Porém, em todos os pontos foi tentado como nós, porém, nunca pecou. Portanto, acheguemo-nos com confiança ao trono da graça, do chariz. Ao trono do quê? Do favor. Não. Para que possamos obter misericórdia e achar graça diante de Deus. E quando eu estava lendo isso, Deus me falou: primeira coisa que eu quero que você explique para as pessoas, que elas não desprezem o que habita nelas. Porque tem gente que não tem noção do que é ser templo. E é por isso que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios: vocês são templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que o Espírito que habita em vós tem ciúme de vocês? Entenda isso, o Espírito, ele não vem fazer visitação, ele faz morada. Segunda coisa, ele não é só um colega, ele é o teu professor.
Porque Jesus mesmo disse: quando eu for, virá o Consolador, que vai ensinar para vocês tudo que eu tenho vos falado. E ele não é só um coleguinha da vida, ele é o Consolador. É por isso que as lágrimas que rolaram nos teus olhos não foram suficientes para parar a tua caminhada. Porque toda vez que o diabo achava que ia te destruir, o Espírito Santo pegava na tua mão e dizia: você não vai parar. Oh glória! Aleluia! Mas se de um lado tem o Senhor nos alertando sobre o que tem em nós, do outro lado tem a graça, o chariz, a mesma expressão dada para dizer: vocês têm um sumo sacerdote. E não é um que só imagina o que vocês sentem, ele sente a sua dor. Porque você falar sobre depressão, falar sobre uma enfermidade para alguém que nunca passou é uma coisa. A pessoa vai falar: bobeira, imagino. Mas quando você comenta com alguém que sentiu o que você está sentindo, a pessoa troca de lugar com você. Por isso que a Bíblia está dizendo: o sumo sacerdote que vocês têm, ele quis trocar de lugar com vocês. E por que essa expressão do chariz é usada agora? Para dizer que o trono que você deve se achegar é um trono de graça, cheio da graça, cheio do chariz, para dizer que pessoas imperfeitas, como a menina que está sentindo medo, ele está dizendo: fica tranquilo, porque não é sobre o seu tamanho, é sobre o tamanho de quem está escolhendo você. Deus é tão tremendo que se Ele fosse fazer uma seleção dos melhores, eu seria a primeira a ser excluída desse grupo. Talvez você seria o segundo, mas eu amo porque a régua de Deus não é a régua da terra, a régua do céu não é a régua dos homens. Deus não escolhe quem a terra escolheria. Deus repete o que disse na boca do profeta Samuel: o homem vê o que está diante dos olhos, porém eu, o Senhor, conheço o coração. Bendita graça que não nos mede por aquilo que merecemos, mas pelo favor de Deus sobre nós. Oh glória! Eu não estou falando do uso indevido da graça, não. Longe de mim desmerecer a coisa mais importante que recebemos do nosso Senhor, o favor que não merecíamos. Mas também não posso me eximir de dizer a alguém que entrou aqui e está permitindo-se ser presa de Satanás, porque o diabo está te acorrentando, dizendo: você não é, você nunca vai chegar, você nunca vai ser, você nunca vai romper, você nunca vai viver o que Deus tem para a tua vida, nem adianta sonhar, nem adianta tentar, isso aí que eles pregam ali é só para elite. Aí o diabo está te fazendo de fantoche, sabe por quê? Porque tu não conhece a graça, porque quando tu conheceu o favor imerecido de um Deus que tinha tudo para nos desprezar, mas escolheu nos amar, nunca mais as armadilhas do diabo terão poder contra a tua vida. E eu já quero ser profeta de Deus para dizer que mentalidades estão sendo liberadas agora pelo poder da palavra de Deus. Todo sofisma, meia verdade com meia mentira está caindo agora. Você realmente não pode, mas quem disse que a gente está apoiado na gente? Nós não viemos aqui porque podemos, mas viemos aqui porque quem podia abriu a porta e disse: passa. Aleluia! Oh glória! Enquanto eu lia isso, hoje pela tarde o Espírito Santo me disse: diga à igreja exatamente assim: dentro da sua fraqueza, Deus quis se fazer fortaleza. Dentro da tua pequenez, Deus quis se fazer grande. Dentro da tua limitação, Deus quis se fazer ilimitado. Será que você não está entendendo que o Senhor te escolheu para uma obra grande? Será que você não entendeu ainda que o chamado que Deus tem na tua vida é maior do que você? Quanto tempo mais você vai atrasar as promessas de Deus na tua vida? Quanto tempo mais tu vai ser frequentador de culto? Ah, eu só venho aqui mais ou menos. Não. Deus não te chamou para isso. Tu é um profeta dentro da tua casa. Deus tem uma obra contigo. Deus quer te usar. Deus quer te levantar. Deus não te chamou para viver um evangelho raso. Deus não te chamou para viver uma vida mais ou menos. Deus está dizendo: tem mistério nas profundidades te esperando. Eu quero te revelar o meu coração. Eu quero te contar segredos que a terra não sabe. Vem viver essa profundidade comigo.
Alguém nessa noite está sendo despertado para um novo tempo. Tem profetas aqui nessa noite que estão sendo erguidos outra vez. Pode chorar mesmo, minha filha, porque Jesus te achou aí. Isso mesmo, meu filho, se as lágrimas vierem nos seus olhos, não se retenha. Só não aceite mais deixar o diabo te escravizar. Quanto tempo mais ele vai ficar jogando esse pecado na tua cara? Entrega na cruz, fala: Jesus, eu me arrependo e deixo, porque agora eu quero viver uma nova história contigo. Ei, muito favorecida, não tenha medo, porque não é sobre você, é sobre quem te escolheu. Só que ele olha e diz: teu ventre conceberá e dará à luz a um filho. E ela olha e pensa: agora é impossível mesmo. Eu sou moça, eu sou virgem, e todos aqui sabem que é do contato íntimo entre um homem e uma mulher, através da fecundação, que se promove a gestação. E o que o anjo está falando para ela é: você será mãe. Mas ela está dizendo: eu acho que o senhor errou de endereço. Humanamente, olha só, humanamente falando, é impossível acontecer o que o Senhor está dizendo. Deus sempre colocará promessas impossíveis em solos inférteis. Para que ninguém bata no peito e diga: foi a qualidade do adubo. Oh, aleluia! Foi a qualidade do que eu carrego, é a minha faculdade, é a minha sabedoria, é o meu conhecimento. Tu pode chegar no maior lugar da terra, mas se a bondade de Deus não for contigo, tu não passará de um miserável. Oh, meu Deus, me guarda nessa noite. O maior presente que tu carrega na tua vida não são teus títulos, se chama presença de Deus contigo. Aleluia, aleluia. Não torne comum aquilo que é extraordinário. E Deus me manda dizer a alguém: lembra de um tempo que tu entrava na minha casa e eu podia não estar, a pessoa do lado podia não estar sentindo, do outro podia não estar sentindo, mas tu era o primeiro. Oh, meu Deus, Jesus, me guarda. Se tiver intercessor aqui, ore, por favor. Oh, meu Deus, lembra dos montes onde eu revelava a você aquilo que eu queria te falar? Lembra das madrugadas que você passava só comigo e mais ninguém? Culto, tu vai voltar a ser um profeta cheio da presença de Deus. Oh, meu Deus. Eu estou pregando para profetas que sabem. Aleluia. Que Deus visitou a casa humilde, olhou para você e falou: você é favorecido. Eu vou colocar dentro de você o que você não poderia carregar. E o chariz literalmente é o dom. Menina, moça, porque não é sobre você, não é sobre o que nós podemos fazer, o céu. Deus me trouxe aqui para dizer que o teu ventre conceberá e dará à luz a um filho. E ela está assustada dizendo: humanamente é impossível, humanamente é impossível, humanamente é impossível. Porque Deus sempre vai te fazer promessas que não combinam com a tua realidade. Deus sempre vai te convidar a crer naquilo que te parece loucura. Aleluia. Aleluia. Se você acredita só dentro do campo das tuas possibilidades, isso não é fé. Porque fé não consulta a conta bancária. Fé não procura ver se primeiro tem chão. A fé ouve a palavra e diz: quem está falando cumpre, então eu vou. Meu Deus, eu estou sentindo graça de Deus aqui. Oh, meu Deus. Deus está trazendo pessoas de volta.
Deus está puxando pessoas outra vez. E está dizendo a ela: eu não te chamei para ser esse incrédulo. Eu não te chamei para ser essa que ouve só o que a maioria está dizendo e não se baseia pela minha palavra. Cadê aquela menina cheia de fé? Cadê aquela menina que as impossibilidades vinham e falavam que ia derrubar ela e ela dizia: não vai. Cadê aquele jovem que lia a palavra dizendo: Deus vai me usar para curar uma multidão? Oh, meu Deus do céu! Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu tenho profetizado sobre a minha vida, sobre a igreja que o Senhor me confiou neste tempo, e quero também em humildade profetizar sobre a tua vida hoje. Nós seremos parte de um dos maiores avivamentos que a terra já presenciou. Eu não vou ficar de fora, e eu quero profetizar que Deus também vai usar você. É impossível, não é impossível? Sim ou não? É impossível, sim ou não? É impossível, sim ou não? Ela olha e diz: como se dará isso? A pergunta dela, pastora, é basicamente assim: tá bom, eu acredito que o Senhor é de Deus, eu não tenho dúvidas. Eu acredito em Deus, mas vamos ser sinceros? É impossível, então como se dará isso? Aí a resposta do anjo é essa, e eu quero compartilhar com você. Ele diz: descerá sobre ti o Espírito. Vamos junto. Se o Espírito está descendo, ele toca onde primeiro? Qual é o primeiro lugar que o que vem do alto toca em você? O que o anjo está dizendo a ela: primeira coisa, fica tranquila, porque o Espírito vai abrir tua mente. Porque não adianta Deus liberar várias palavras e a tua mentalidade continuar limitada ao que você ainda vive. Eu vim profetizar que hoje Deus abre tua visão, Deus abre tua mentalidade, tu vai começar a sonhar, e tem gente que vai dizer: tá doido, e você vai dizer: não, o Espírito me tocou. Mas tá bom, Gabriela, que lindo, eu já estou na fase do que foi tocado na mente. Só que vamos ser sinceros, tocar na menina na mente não é suficiente, porque o que precisa gerar é o ventre. É impossível, humanamente falando, não funciona, não tem como, não tem jeito, não dá. Aí o anjo diz: fica tranquilo, porque o Espírito não toca só na mente, descerá sobre ti o Espírito. Aí ele não diz mais que o Espírito, ele diz o poder. O que é poder? Capacitação para. A capacitação do Altíssimo te... O que ele está dizendo é: quem olhar para você não vai ver mais tuas impossibilidades. Quem olhar para você só vai saber, só vai conseguir dizer: o Espírito é na vida dele, o Espírito é na vida dela. Eu olho para ele e não consigo ver os fracassos, eu olho para ele e não consigo ver as lutas. Que é isso? O Espírito é na vida dele. Deus está dizendo: eu vou te envolver nessa noite, e você vai saber que quando eu chego na história é diferente. Oh, meu Deus! Tem crente ligado aqui? Diga: eu. Chacoalha a mão desse crente que está do seu lado e pergunta para ele: está preparado para sair da dimensão que você está? Fala para ele: mas não dá para ser medroso, porque isso é para corajoso. Porque quando eu vou liberar isso aqui, Jesus, me guarda. Senhor, me cobre com teu sangue. Porque quando a menina está dizendo que se cumpre em mim o teu querer, ela está dizendo também assim: podem falar de mim o que quiserem, porque eu estou pronta para viver o que o Senhor tem para a minha vida. Tu vai ter que ter maturidade para entender que nem todo mundo vai compreender o que Deus vai fazer, e tá tudo bem. Quem não pode esquecer é você. Você tem que lembrar: não fui eu, foi Deus. Não fui eu, foi Deus. Eita! Aleluia! Você vai ser criticado, vai. Vão tentar inventar histórias sobre você, vão. Foi com ela, a mesma coisa.
Mas quando o anjo diz, o Espírito desce, toca na sua cabeça. E o mesmo Espírito que toca na sua cabeça não é irresponsável, porque Deus não te mostraria lugares onde Ele não pudesse te levar. Isso aqui é muito profético. E eu vou repetir para alguém. Deus não é irresponsável. Deus não te faria vislumbrar lugares que Ele não pudesse te levar. Deus não é menino. Deus não brinca com o sentimento de ninguém. Toda vez que o Espírito abrir tua visão para enxergar algo, Ele mesmo habilitará teu corpo para viver este algo. Porque o anjo está dizendo, o Espírito toca na tua cabeça, mas o poder dele, que vem do alto, habilita teu corpo, para que o teu corpo esteja pronto para a estação que virá. Isso é muito forte. Pega na mão de novo desse crente e fala para ele, Deus hoje está te preparando para a estação que está chegando. Fala para ele, está mais perto do que você imagina. Fala, chegou o tempo de sementes antigas saírem do solo. Chegou o tempo de promessas antigas começarem a se cumprir, porque na vida da menina não é uma promessa de hoje. O próprio Deus liberou lá no Éden essa palavra. É uma promessa antiga que virou realidade. Deus me manda dizer a alguém, promessas antigas vão sair do papel e vão virar realidade. Realidade. Meu Deus do céu! Deus não mente! E a gente enxuga as lágrimas só a gente sabendo o nível do como a gente gostaria de que o que Deus está falando se manifestasse hoje. A menina não sabia. E ela está dizendo, tá bom. Faz como tu quiseres, é impossível, mas eu creio na tua palavra. Aí o anjo fala para ela, fica tranquila que eu vou te falar um negócio aqui, tá? Que ninguém sabe ainda. Pode contar. Sabe a tua prima Isabel? Ah, Bel, eu sei, conheço. Tem tempo que eu não vejo a Bel. Bel tá grávida. Bel tá grávida, não. O senhor tá errando outra vez, hein? Bel era estéril, é estéril. Não, já tem 6 meses. Sabe por quê, Maria? Porque para Deus nada é impossível. Meu Deus do céu, eu vou fazer o que Jesus está mandando. Levanta do teu lugar, dá um salto da tua cadeira se tu pode. Pega na mão de quem está atrás de você, do outro lado, de um lado do outro. Chacoalha a mão dele e fala, para Deus nada é impossível. Fala, se prepare, porque o impossível vai se curvar. A palavra que Deus liberou. Eu sinto que um novo tempo chega sobre a Advec. E debaixo do temor do Senhor e da palavra de Deus, eu quero liberar isto sobre esta igreja, sobre a Penha, sobre o Rio de Janeiro, sobre a nação brasileira. Deus está quebrando as impossibilidades hoje. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Você que é batizado com o Espírito Santo, fale em novas línguas. Você que pode, ore em línguas. Quem fala em mistério edifica a si mesmo. Meu Deus, Jesus está aqui. Ele está dizendo a alguém, eu não mudei. Foi você que deixou de crer como cria. Deus está arrancando essa capa de engano.
que caiu sobre você dizendo, só fica indo na igreja e está tudo bem. Deus está dizendo, nada disso. Pega a tua espada de volta. Volta para o lugar que eu tenho para a tua vida. Assume a tua posição. Tu não é mais um, tu é meu profeta. Eu tenho uma obra na tua vida. Eu quero te usar no meio da tua casa. Deus vai começar a renovar aqui hoje. Gente que estava morta espiritualmente vai ser avivado aqui hoje. Vivificado pelo poder da palavra. Oh meu Deus do céu, toda morte espiritual vai embora agora. Toda frieza. Porque sabe o que ela faz? Ela arruma as malas, pastor, e vai, sabe para onde? Para a casa da Isabel. Porque quem está vivendo e recebendo promessa grande não pode colar com gente que duvida do que Deus falou. Tu vai ter que colar com gente que pensa no nível do que Deus está falando que você vai viver. Eu vou liberar uma palavra aqui agora. Comece a frequentar lugares onde o que você sonha já virou realidade. Comece a conversar com pessoas que já estão vivendo aquilo que Deus falou que você vai viver. Comece a procurar pessoas que já estão vivendo aquilo que Deus falou sobre a tua vida. Sai da roda da incredulidade. Sai da mesinha da fofoca. Sai da mesinha da intriga. Teu lugar não é aí. Deus está colocando um projeto grande dentro de você. E Ele está dizendo, vem gerar o que eu quero. Senta dando glória a Jesus e eu encerro agora. Senta dando glória a Jesus, senta. Oh meu Deus, senta dando glória a Ele, diga glória. Oh aleluia. O anjo não conta para ela para fazer fofoca. Não. O anjo conta para dizer para ele, eu sei que a promessa que eu estou te entregando agora é desafiadora. Mas eu vou te falar de um endereço que também está vivendo uma promessa desafiadora. Estenda a mão assim que eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida agora. A partir de hoje, Deus te desconecta dos sugadores de energia, dos sugadores de fé, que sorriem na tua frente, mas por trás abrem a boca para dizer, está sonhando alto demais e não vai viver nada. A partir de hoje, Deus desliga da tua mesa as companhias que sentam ali, ouvem teus sonhos e depois zombam do que você falou. Mas Deus também hoje te conecta a pessoas que estão vivendo o mesmo nível de fé que Ele te convidou a viver. Deus vai te apresentar amigos leais. Deus vai te apresentar gente que vai sonhar contigo. Oh meu Deus, eu estou sentindo isso muito forte na minha alma. E Deus está mandando dizer isso a alguém. Oh Jesus. Oh Jesus. Não deixe teu trauma afastar da tua mesa os amigos leais que Deus está trazendo. Peça para Deus, não deixe o meu trauma me paralisar. Porque alguém me ouviu e está dizendo, eu não confio mais em amigo nenhum. E Deus está dizendo a você, não é sobre o que você confia, eu vou te apresentar os meus amigos. Aleluia. A menina fica 3 meses na casa da Isabel. Só que eu acho lindo, pastora, porque quando ela chega lá, ela grita, 150 quilômetros mais ou menos de distância, arrumou as malas, recebeu a promessa e foi. Ela chega lá e grita, Isabel, no portão. Isabel, é Maria, sua prima. Eu sei que tem muito tempo. Bel, sou eu. Por que ir para a casa de Isabel? Porque quando Isabel lá dentro ouve a voz de Maria, ninguém sabia da promessa que Maria tinha recebido. Mas quando Isabel ouve a voz de Maria, o neném no ventre de Isabel pula. Isabel abre a boca e fala, que honra tenho eu receber na minha casa a mãe do meu Salvador.
Deus vai te ligar com amigos que você não precisa dizer que você tem uma promessa grande. Só de olharem nos teus olhos eles vão saber que o que Deus depositou em você é maior do que você. Quem te valida pelo teu tamanho não está pronto para te ver vivendo promessa. Para te ver vivendo promessa não tem que olhar para o teu tamanho, tem que olhar para o tamanho do que Deus confiou a você. Deus vai arrancar da tua mesa aqueles que a proximidade rouba a honra. Oh, Jesus. Porque Maria chega perto e é prima, e Isabel não diz, eu não acredito que é a prima Maria. Ah, que absurdo, eu tenho tanta coisa para falar. Não, a proximidade não pode tirar a honra. Porque quem olha para quem tem um projeto de Deus em si, tem que olhar e dizer, não é sobre ele, é sobre o que Deus confiou a ele. Para encerrar, pegue na mão dessa pessoa e diga para ela, não se assuste com a limpeza que Deus vai começar a fazer. Você que está me ouvindo em casa, não se assuste com a limpeza que Deus vai começar a fazer. Deixa Deus fazer do jeito dele, porque Deus ouve o que você não ouve, vê o que você não vê e sabe do que você não sabe. Mas por hora Ele te trouxe aqui hoje para te dizer, as minhas promessas ainda estão de pé na tua vida. Não deixe o diabo te fazer acreditar que morreu, porque não morreu. A semente da promessa ainda está viva, e eu vou começar um reboliço no meio da tua história.